vamos falar sobre tipos de reprodução. Esse assunto, ele empatou com outro assunto numa enquete que eu fiz lá no meu canal no Instagram. Então, depois desse vídeo, o próximo vídeo que eu postar vai ser sobre o outro assunto que concorreu com esse e deu empate. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, se inscrever nesse canal e dar um like. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixem nos comentários. Para a gente começar a falar sobre tipos de reprodução, é necessário lembrar o porquê que as espécies se reproduzem. Por que será que é necessário fazer reprodução, né? Por que essa é uma característica básica de todo ser vivo? Todo ser vivo tem a necessidade de manter a espécie, então gerar descendentes dessa mesma espécie. Para gerar novos descendentes, existem dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Primeiro nós vamos ver a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, o que caracteriza esse tipo de reprodução? Esse tipo de reprodução é feito por um único indivíduo, então não há necessidade de haverem dois indivíduos para fazer a reprodução. Esse tipo de reprodução também acontece por meio de divisão celular. Geralmente a espécie tem que fazer uma mitose para gerar outro indivíduo, sem haver variabilidade genética. Quem faz esse tipo de reprodução, a reprodução assexuada? Os seres que são unicelulares, como bactérias, protozoários, alguns fungos, algumas algas. Plantas também fazem reprodução assexuada, quando elas geram mudas. E alguns animais, como por exemplo esponjas, planárias. Nesse ponto, em reprodução assexuada de animais, tem um tipo especial de reprodução assexuada que é a partenogênese. Na partenogênese, um animal que se reproduz de maneira sexuada vai fazer a reprodução assexuada, que é a partenogênese. Será que todos os animais têm essa capacidade? Não. Alguns animais, como por exemplo algumas espécies de lagartos, têm essa capacidade de, no caso de não haver machos, a fêmea conseguir gerar filhotes sem haver fecundação, sem haver o encontro de gametas com o macho. Essa situação só ocorre na ausência do macho ou por algum problema ambiental que gerou uma diminuição muito drástica da população. Aí sim, essa fêmea consegue fazer partenogênese e assegurar a sobrevivência da espécie. Quais são os tipos de vantagem desse tipo de reprodução? A primeira vantagem é a questão do tempo. Como não vai ter que formar uma célula especial para haver esse tipo de reprodução, esse tempo é bem mais rápido, né? Então, tem uma velocidade maior. Outra vantagem é que eu consigo, nesse curto espaço de tempo, ter um aumento considerável da população. Uma outra vantagem é a homogeneidade da linhagem. Eu consigo ter uma população toda igual, toda idêntica geneticamente, o que é bacana, por exemplo, para a agricultura. E também, por não precisar achar um parceiro para haver esse tipo de reprodução, isso pode ser muito vantajoso para animais que são sésseis, que são fixos, como por exemplo uma esponja do mar. Imagina se uma esponja do mar que é fixa, ela tivesse que encontrar um parceiro, ela não conseguiria se reproduzir, né? Então isso facilita. E as desvantagens desse tipo de reprodução? A principal desvantagem é que ela não gera variabilidade genética. Então, para formar um óvulo ou um espermatozoide, que são as células reprodutoras, existe uma recombinação gênica, o que gera variabilidade genética. No caso da reprodução assexuada, como não há formação de gametas, a desvantagem é não haver variabilidade genética.
todos os indivíduos que são gerados vão ser geneticamente iguais aos seus progenitores, a não ser que os progenitores consigam fazer uma mutação, né? Uma mutação ocorra ao acaso e gere um pouco de variabilidade, mas esse valor é mínimo. Na reprodução sexuada, eu tenho a formação de gametas. Gametas são células especiais que servem para a reprodução. Como são formados esses gametas? Através de um processo especial de divisão celular chamado meiose. Em uma das etapas da meiose, ocorre a quebra e troca de material genético. Isso gera variabilidade genética. Então, além de ter a formação de uma célula especial, que são os gametas, ou masculino ou feminino, eu preciso ter na reprodução sexuada também um momento em que há o encontro desses gametas. Esse encontro de gametas é chamado de fecundação. A fecundação tanto pode ocorrer dentro do corpo do animal quanto no ambiente. Quando a fecundação ocorrer dentro do corpo de um animal, ela é chamada de fecundação interna. E quando ocorrer no ambiente, geralmente na água, a gente fala que a fecundação é externa. Quem faz esse tipo de reprodução? Geralmente são os animais. Todos os animais têm reprodução sexuada. Mas os animais, eles podem ser classificados em monóicos ou dioicos. Monóicos são os animais que possuem apenas um corpo para os dois sexos. Então, mono vem de um, oico vem de casa, seria uma casa para os dois sexos. Então, o animal vai produzir tanto o gameta masculino como o gameta feminino. Mas será que seria vantajoso produzir gameta masculino e feminino dentro do mesmo corpo? Será que isso geraria variabilidade genética? Parece que não seria muito vantajoso, né? Pois bem, não é mesmo. Para evitar a autofecundação, né, que o próprio animal se fecunde, ele tem um período de amadurecimento dos gametas masculinos e femininos diferente. Então, em uma época ele amadurece só o gameta masculino, em outra época só o feminino. Isso vai forçar o animal a fazer a fecundação cruzada, que seria ele cruzar com outro animal da mesma espécie para garantir variabilidade genética. E também os outros animais que podem fazer reprodução sexuada são os animais chamados dioicos. Di vem de dois e oico casa. Então eu tenho uma casa para cada sexo. Então eu tenho um indivíduo que produz o gameta masculino, que é o macho, e um indivíduo que produz o gameta feminino, que seria a fêmea. Isso aumentaria a variabilidade genética, porque seriam os gametas produzidos em corpos diferentes. Quais são as vantagens da reprodução sexuada? A grande vantagem da reprodução sexuada é a variabilidade genética que é gerada. Mas por que a variabilidade genética é tão importante? Porque a variabilidade genética aumenta a capacidade adaptativa do animal. Porque se houver algum imprevisto, alguma catástrofe que diminua o número da população, o número de indivíduos da população, nem todos os indivíduos vão ser afetados da mesma maneira, porque cada um tem um DNA diferente do outro. Então isso gera maior capacidade adaptativa, maior chance de sobrevivência. E a desvantagem da reprodução sexuada é principalmente o tempo. Demora muito tempo para o animal chegar na idade adulta, né, produzir os gametas. Esse processo de meiose geralmente é muito mais demorado e geralmente são gerados também menos filhotes, né, do que na reprodução na reprodução assexuada. Na sexuada são gerados menos filhotes e demora mais para acontecer. Se vocês gostaram desse assunto, deixem um like. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, deixem nos comentários e até o próximo vídeo.